Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde. Está no ar o programa Falando com. Esta semana convidamos José Calixto, candidato do PS, para uma entrevista no âmbito das eleições autárquicas deste ano. A DNFM prossegue as entrevistas aos candidatos. Esta semana é a vez de José Calixto, a quem agradeço o facto de ter aceitado o convite. Obrigado mais uma vez. Ora, essa disponham. Boa tarde a todos a todos os ouvintes, Sérgio Major, José Faustino, muito obrigado pela oportunidade. José Calixto tem 57 anos, é licenciado em Economia pela Universidade de Évora, é o atual presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, foi eleito em 2000, ajude-me lá, 2009, 2009, 2013 e 2017, portanto, cumpre vice-presidente em 2005 com Vítor Martelo. Portanto, cumpre agora o último mandato, devido à lei de limitação de mandatos, está no último mandato como presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, e eu se calhar começava por lhe perguntar o que é que o motiva a vir para Évora. Sem dúvida a atratividade de um projeto para uma cidade que tem que definitivamente se assumir como o polo central de desenvolvimento do Alentejo. Nós temos vindo a tratar muito o tema do desenvolvimento do Alentejo, da sua promoção no mundo, através da Agência de Desenvolvimento Regional, a ADRAL, e essa é uma forte motivação. Podemos ver a cidade de Évora, património mundial, no centro dessa questão, no centro desse processo de captação de investimento, de promoção do desenvolvimento económico, de valorização, no fundo, de uma série de património que a levou a ser considerada pela Unesco Património da Humanidade e que, quanto a nós, merece muito mais esforço no sentido de podermos valorizar e fazer um trajeto de sucesso para Évora e para os évorenses. Ora, esta entrevista, o José Faustino vai-me ajudar. Boa tarde, José Faustino. Boa tarde. Não, eu queria perguntar ao José Calixto o seguinte, não lhe vou perguntar se ele se assume como líder de uma estratégia de desenvolvimento do Alentejo. Isso seria uma pequena provocação, eu não quero fazer isso, mas pergunto de outra maneira, e esta é uma pergunta séria, e que, para mim, pelo menos, me suscitou sempre grande dúvida. Não acha que Évora, sendo o centro de desenvolvimento, sendo a cidade mais importante do Alentejo, tudo isso, ao assumir essa centralidade do Alentejo, que poderá valorizar o Alentejo, aceito isso, não se desvaloriza ela própria. Portanto, aquilo que poderá potenciar não se vai pulverizar por todos os outros, em detrimento da cidade. Portanto, o Alentejo é muito grande, é o território mais atrasado do país, e ao puxarmos todos em conjunto para o Alentejo, Évora à cabeça, a pergunta é, Évora não se prejudica em detrimento, vamos admitir, das outras regiões do Alentejo? Confesso que tenho alguma dificuldade em entender ou melhor, entendo a pergunta, mas o desenvolvimento do raciocínio que faz é que eu tenho alguma dificuldade em acompanhá-lo e explico com todo o gosto porquê, agradecendo a pergunta naturalmente. Em primeiro lugar, a questão que deixou de fazer por considerar que se poderia vir a ser uma provocação não era de certeza nenhuma provocação, porque de facto nos últimos anos, nomeadamente através da representação permanente do Alentejo assumido pela ADRAL em Bruxelas, temos assumido, de facto, essa estratégia de internacionalização de uma região que, nos 4 cantos do mundo, noutros blocos económicos, noutras paragens, em mercados importantes para os clusters que estão em desenvolvimento do Alentejo, é considerado como uma região única, ou seja, aquela região que tem costa atlântica, que está no centro da Península Ibérica, que tem diversas identidades, porque tem um património riquíssimo, com vestígios da presença humana há mais de 9.000 anos, e é essa imagem que de facto faz parte da estratégia de desenvolvimento regional que eu tenho para o Alentejo e que não é uma questão pessoal e que as equipas que têm partilhado comigo têm. Partindo daqui, dessa estratégia que de facto entendemos que é a existência de um Alentejo único com diferentes personalidades nas sub-regiões, nas 23, partindo desta perspectiva, obviamente que o Évora assumir-se como o centro deste desenvolvimento não me parece que tenha nada a perder, muito pelo contrário. Quando aparecemos com o cluster aeronáutico no mundo, nos mercados que mais nos interessam,
obviamente, termos Évora com a pujança que tem neste cluster, mas estarmos acompanhados com infraestruturas como é a infraestrutura de Beja, o aeroporto de Beja, e a necessidade de definir estratégias para essa infraestrutura. Quando nos encontramos acompanhados com todas as perspectivas de desenvolvimento em Grândola, em Ponte Souro principalmente, com um dos mais importantes e estratégicos porto de águas profundas e chegada, no fundo, de cabos de fibra óptica de grande capacidade a Sines. Enfim, toda esta diversidade só nos pode fazer fortes quando nos apresentamos noutros mercados e noutros blocos económicos, como disse. Portanto, assumirmos a centralidade de Évora nem nos desvaloriza, e é aí que eu tenho mais dificuldade em acompanhar, nem desvaloriza outras cidades do Alentejo que igualmente têm de contribuir para esta estratégia de desenvolvimento ambiciosa e sem nenhum problema de assumirmos na região aquilo que eventualmente ao longo das décadas o Governo Central não assumiu no interior do país. Bom, sem querer prolongar muito este assunto ao longo desta entrevista, temos outros assuntos para tratar, mas devo-lhe dizer que Sines vem desde o tempo do outro regime, então já vai quase fazer 50 anos, nunca se viu fortemente, tirando a zona de influência de Sines, a zona litoral alentejana, tirando essa influência, não se viu grande coisa em termos de desenvolvimento. Agora o que se vê lá muito é de facto na parte da agricultura, não tem nada a ver com isso, e pese embora o esforço, e não ponho em dúvida nenhuma o vosso esforço da ADRAL, a valia da ADRAL, todo o trabalho feito, não ponho nada disso em dúvida. Pergunto-lhe muito objetivamente e em concreto o que é que se conseguiu para o Alentejo, ou para Évora. E em relação, só um último exemplo, o exemplo que deu do cluster aeronáutico foi inventado em Évora, criado em Évora, arrancou em Évora e agora está espalhado para o Alentejo todo. Não digo que seja mau para o Alentejo, mas é menos bom para Évora, com certeza. Portanto, as coisas que vão para os outros lados não vão para aqui. E a perspectiva, pergunto-lhe, sabe, são várias perguntas numa só, se a ideia que tem da centralidade de Évora para a tal região Alentejo, se é partilhada especialmente pelas pessoas e pelas gentes de Beja, que têm tanta legitimidade para querer a centralidade como Évora, não é? E por que não Porto Alegre? O que eu acabei de dizer foi que de facto... Mas esses não são tão ambiciosos. Não, a ambição é um direito que todos temos e percebemos que Porto Alegre pode passar por são cidades que têm, obviamente, toda a legitimidade para procurarem para si essas vertentes de desenvolvimento e, portanto, nem sequer, nunca podemos entender esta questão como uma questão que ponha cidades alentejanas contra cidades alentejanas. Temos que procurar, no âmbito desta candidatura, os interesses de Évora, isso falo-emos com toda a veemência, agora integrando num interesse maior, que é um interesse de desenvolvimento de uma região, que é o Alentejo. 2 ou 3 notas, as perguntas de facto foram várias, em relação a Sines. Fez um excelente enquadramento. De facto, houve décadas e décadas em que não se conseguiu nada. Bom, nada, quer dizer, o conseguir no cluster agroalimentar não tem nada a ver e conseguiu-se e é a acrescentar àquilo que eu vou dizer. Agora, o que é certo é que Sines tem uma ligação neste momento por fibra óptica e é um porto para dados de grande... Mas, José Carlos, isso não interessa nada para o Alentejo. Como o porto de águas profundas não tem nada a ver com o Alentejo, não adianta nada. Já lá vamos, se me deixar explicar, tem a ver com o Alentejo, porque eu só estava a começar pelo mercado de alta densidade de dados, que é, obviamente, o valor acrescentado para o porto. Agora, vamos a seguir. A seguir, o que é certo é que essas décadas todas que referiu foram décadas em que os barcos que faziam, enfim, os trajetos e as rotas que nós sabemos que são, enfim, estratégicas e que têm neste porto, o primeiro porto de entrada na Europa, tinham a seguir a esse porto uma estrada onde nós passamos com as viaturas ligeiras. Isso está a ser alterado pelo forte investimento na ferrovia, como deve imaginar. Não é para ver os comboios passar, como muitos alentejanos dizem, mas é um momento estratégico de alteração fundamental para integrar, por exemplo, essa infraestrutura em si com a cidade de Évora e com tudo aquilo. Talvez o senhor vá reivindicar a construção do acesso à linha em Évora, porque não está previsto, não há?
Passam mesmo os comboios, não é? Neste momento, aquilo que eu lhe posso garantir é que está em desenvolvimento um estudo promovido pelas autarquias, das quais, enfim, a minha neste momento faz parte, para precisamente avaliar a rentabilidade de mais uma paragem, neste caso na zona dos mármores, para servir os mármores, os vinhos, as agroalimentares, e estamos seriamente com as infraestruturas de Portugal a fazer esse estudo. Eu espero que Évora também se tenha posicionado para isso. Se eu para lá for, posicionará certamente. Mas deixa-me fazer uma pergunta nesta área do desenvolvimento. Como é que olha para o futuro de Évora, se for eleito Presidente da Câmara, como é que estará Évora daqui a 4 anos, por exemplo? Serão muitos desafios. Quais os grandes objetivos, exatamente? Certo. É para Évora. É para isso que aqui estamos. E claramente nós estamos a estar em construção um programa eleitoral assente em 4 eixos e, de facto, o desenvolvimento económico e tornarmos o Conselho competitivo é o primeiro desses 4 eixos. Enfim, não vamos entrar em grandes detalhes, nós estamos a fazer um trabalho que começa por baixo, começa nas instituições, nas empresas, nas associações que estamos a consultar e, de facto, esses 4 eixos depois terão linhas de ação e medidas concretas com prioridades diferentes. Agora, claramente, o eixo da competitividade do Conselho é fundamental. Obviamente que as infraestruturas de base, assumirmos, enfim, infraestruturas fundamentais na área, por exemplo, do cluster da saúde, é fundamental. Obviamente, reforço aqui o papel da ADRAL também, que foi a primeira entidade com a Universidade de Évora, enfim, fazermos diligências concretas para que essa escola de saúde pudesse ter o seu caminho a par da construção do hospital. As infraestruturas do hospital é obviamente algo que o município de Évora deverá ser um acelerador e não um travão em relação a essa matéria, porque é uma zona de expansão da cidade que a transfigurará, e essa é a vossa pergunta, no espaço de 4 anos, não tenho dúvidas disso, ou então tudo estará mal neste desenvolvimento que pretendemos para a Évora. Obviamente que o desenvolvimento da zona industrial tem muito a ver com a capacidade de atratividade do investimento. Nós, claramente, uma das infraestruturas básicas que Évora tem que ter é um centro de acolhimento de investidores. Isso poderá partir de um protocolo entre a Câmara e a ADRAL. A ADRAL tem isso nos seus planos e, claramente, os investidores, quando chegam a Évora, sabemos bem que não pode acontecer o que tem acontecido, até porque temos-los apanhado noutros sítios do Alentejo, nomeadamente em Ponte Soa, têm que ser imediatamente criados canais que podem passar por um gestor de processo que não perca o fio a esses investimentos. Portanto, esta é uma área em que há muito trabalho para fazer, é um trabalho que nos deve motivar e não preocupar, e é isso que assumiremos, porque claramente a resposta a esta questão depende a qualidade de vida e a sustentabilidade de um concelho como é Évora, não podermos perder, porque o espírito é competitivo, nenhum investimento que apareça numa cidade que está a pouco mais de 1 hora de Lisboa e que está num trajeto entre Lisboa e Madrid, numa interseção em que os tempos para as 2 capitais da Península Ibérica são mínimos em relação a outras cidades do interior, que nas últimas décadas, como nós sabemos, ultrapassaram o desenvolvimento económico que Évora pôde ter e pôde registrar. Essa captação de investimentos, isso penso que é uma questão consensual e recorrente, pondo a coisa, como que eu gosto de pôr e costumo pôr a todos os entrevistados, em Portugal não há dinheiro. E no Alentejo nem pensar nisso. Portugal está de tanga, está falido, é um facto, não há dúvida absolutamente nenhuma. Foi, aliás, dos países na Europa que menos apoiou as empresas nesta crise que estamos a viver, por falta de dinheiro, não vou dizer, nem vou fazer juízo de valor por falta de vontade política, é por falta de dinheiro. Portanto, em Portugal não há dinheiro, há a possibilidade de investimento público, todo aquele dinheiro, a chamada bazuca europeia, vai toda nesse sentido, ou quase toda nesse sentido, e a grande pergunta é esta: como é que o senhor pensa, com as condições em que temos, com as leis laborais que temos, com a justiça que temos, com todas as regras que temos, como é que pensa captar investimentos para o Alentejo? Para Portugal já é difícil, e para cá então torna-se quase impossível. Portanto, não se conhecem grandes investimentos. Aqui há muitos anos, era eu miúdo, veio a Siemens, depois veio a Embraer, foi de facto uma coisa marcante, o tal cluster da aeronáutica,
mas depois também com a crise agora esmoreceu um bocadinho. Depois há outros investimentos, com certeza não nos podemos desvalorizar, mas aqueles de grande monta que o município necessita não se têm visto, e portanto é necessário de facto arranjar uma maneira, eu diria uma espécie de uma armadilha como para os pássaros, uma maneira, um isco para atrair essa gente. Eu acho que a armadilha que fala tem sido utilizada para os... O isco, é o isco, a armadilha é mais... Certo, não, estamos a falar em sentido figurado, o assunto é sério, mas não... não permite, o isco, mas eu prefiro o isco. Permite-nos naturalmente falar em sentido figurado sobre os assuntos. Não, vamos lá ver, o que relata é o nosso problema, é o problema do Concelho de Évora nas últimas décadas, que é a ausência total de investimentos significativos, depois, se calhar, da instalação dos principais investimentos do cluster aeronáutico aqui já há muitos anos atrás. E esse é o problema. Agora, também os condicionalismos que apontou da justiça, de tudo aquilo que, enfim, quase que também em sentido figurado designaria como o fato português, enfim, uma série de dificuldades que temos à captação, não nos pode deixar esquecer, por exemplo, deixe-me dar um exemplo que foi agora lançado no dia 10 de junho, o Centro de Acolhimento e Inovação Empresarial de Pontessor. São, salvo ver, 40 mil metros quadrados, estão todos ocupados. Tem noção do que é que se está a passar no aeródromo de Pontessor, por exemplo? É uma pergunta que eu deixo e dou a resposta. Tem estado não, mas eu tenho outra para lhe devolver. Eu tenho outra para lhe devolver. Certo, não é o que está a passar no aeródromo de Évora, é só o que é que o senhor propõe para o aeródromo de Évora. Não, eu disse no aeródromo de Pontessor. Tem ideia do que está a passar? Pronto. Sim, tenho ideia, mas eu gostava de ter ideia daquilo que se deve passar em Évora. Isso é que com certeza, mas é precisamente da realidade que nós temos depois que também não ter o fato português, como eu disse há pouco, a preocupar-nos de tal forma que nos imobilize. Há investidores, há muitos investidores, estão-se a instalar no Alentejo dos maiores investimentos no setor da aeronáutica, no setor da agroalimentar, no setor, enfim, das tecnologias de informação, estão-se a instalar no Alentejo. O problema é que não se estão a instalar em Évora. E, portanto, mas é que o senhor está-se a candidatar à Câmara de Évora, não está a candidatar à Câmara do Alentejo. Sim, mas isso, como deve perceber, não é necessário recordar. Se nós temos participado nesses processos de captação, o que eu lhe estou a dizer é que a fatalidade que apresenta, e muito bem, porque é isso que se tem, é esse marasmo que se tem visto em Évora, não é uma fatalidade eterna nem final. Nós temos participado em processos de captação de investimento significativos, em captação de recursos públicos e privados, que com certeza que iremos fazer em Évora, porque o aeródromo de Évora merece muito mais, e não tem acontecido, e tem uma série de indústrias instaladas ali ao lado. Outra matéria que é fundamental para o desenvolvimento económico e que não podemos deixar passar ao lado é, nós muitas vezes até temos o interesse de investidores para virem para Évora, e depois quase que desistem ou fazem downsizing, reduzem os investimentos, porque, por exemplo, não existe capacidade de acolher técnicos superiores. Estamos a falar, por exemplo, do investimento da Capgemini, em que foram anunciados, de facto, umas dezenas de engenheiros informáticos para Évora e que nem sequer, muitas vezes, habitação existe para eles. A política de habitação tem que ser também algo que favoreça o desenvolvimento económico, nomeadamente com a promoção de loteamentos municipais, que não fiquem parados décadas. Isto não se pode admitir. E, sinceramente, digo com toda a transparência, se isto se continuar a admitir, não vale a pena nenhum de nós ir para a Câmara de Évora. Não vale a pena haver loteamentos que estão há 10 anos parados, que existem, que há processos burocráticos no urbanismo. Enfim, os évorenses sabem muito bem do que eu estou a falar, e isso, quanto a mim, não me deixará dormir enquanto as coisas não começarem a ter outro rumo, um rumo de gestão eficiente da autarquia, que não pode estar dependente de pequenos poderes, de poderes que não representam a vontade das pessoas nem colaboram na sua qualidade de vida. O Concelho de Évora, mudando para esse tema, o Concelho de Évora tem à volta de 60 e tal mil habitantes. Na sua opinião, portanto, e com esse plano na construção urbana e tudo isso, o que é que propõe
que ela se mantenha como cidade de média dimensão que é, ou que ela cresça mais, por exemplo, para o dobro, atrevo-me a falar, para 100, 120 mil habitantes. Certo. Porque isto digo-lhe por ponto estratégico, o senhor já aí disse que Évora, de facto, isso não vale a pena fazer muito, um ponto de passagem entre Lisboa e Madrid. Pode ser, né? Fica ali de facto no meio. Mas os eiborenses ambicionam mais do que um ponto de passagem, que era um ponto de centralidade, não é? E isso é fundamental, saber qual é a dimensão que a cidade tem que adquirir para conseguir atrair essa centralidade. Porque, inevitavelmente, ela será atraída ou por Lisboa ou por aquilo que puder vir a ser um grande centro, Elvas-Badajoz. Muito bem. Deixe-me só voltar atrás para dizer, eu não disse que era um ponto de passagem, disse que Évora é um ponto equidistante entre duas capitais ibéricas e fica a uma distância menor do que qualquer outra grande cidade do interior de Portugal, por exemplo, e com acessibilidades ideais para ter acessibilidade a essas capitais e, portanto, atrair investimento com custos de contexto menores. Portanto, esse é o fundamental. O desenvolvimento económico que propomos para a cidade de Évora, naturalmente, fala crescer, mas fala crescer do nosso ponto de vista de uma forma muito controlada, no sentido de ser um crescimento sustentável. E, portanto, toda a matéria que tem a ver, por exemplo, com o desenvolvimento dos perímetros urbanos, tem que ser, naturalmente, muito bem estudada, porque a própria coesão territorial dentro do concelho tem que se conseguir. Eu quero dizer com isto o quê? Se a cidade de Évora tem alguma pressão urbanística, muito bem, então nós temos 9 uniões de freguesias e uniões de freguesias rurais, que são sítios do mais agradável que o Alentejo tem, perto, como disse, de conectividades com rodoviárias e ferroviárias no futuro, com as duas capitais ibéricas, e, portanto, vamos aproveitar tudo aquilo que essas aldeias, que esses lugares do concelho têm para ser desenvolvidos. Há, como disse, empreendimentos, urbanizações de características de produção municipal, que podem imediatamente ser colocadas ao serviço das pessoas e das famílias. Ter condições de vida para casais jovens nas freguesias rurais é algo que lhes aumentará em muita qualidade de vida e que nos permitirá, a nós, concelho, ter condições para eles virem até cá e estarem em unidades, em agentes económicos que façam a diferença e que nos possam trazer desenvolvimento. Portanto, não valerá a pena dizermos que Évora deve passar de 60 mil para 120 mil, porque esse percurso é um percurso que teremos que conseguir de forma sustentável. Eu não sei quantos novos habitantes Évora vai ganhar com a criação do cluster da saúde, com o Hospital Central e com tudo aquilo que se pode gerar à volta desse hospital, uma escola de saúde desde logo, mas também uma série de investimentos na área da saúde que possam, de forma sustentável, trazer até nós pessoas que criam valor ao nosso concelho. Esta é uma estratégia tem que ser constante. Desculpe perguntar, nessa parte da saúde, a escola e o hospital, tudo investimento público. É certo, a nível do investimento privado, não será no turismo da saúde? O que eu digo, o cluster da saúde inclui tudo isso, mas também pode incluir toda a área de investigação e desenvolvimento, como deve imaginar. Agora, o turismo da saúde, ele desenvolve-se não de uma forma tão cêntrica. Ou seja, se nós tivermos locais aprazíveis de características rurais, com património a envolver e com aldeias seguras e tranquilas, com qualidade de vida, qualidade ambiental, segurança. Tudo isso são fatores essenciais para a instalação de projetos na área do turismo da saúde, que têm ali ao lado a segurança de um hospital central, com todas as valências médicas. Portanto, com certeza... Mas avalia é o Hospital Central com capacidade de produzir uma série de operações e de coisas clínicas, ou é uma descentralidade nas freguesias rurais? É que depois ficou mais longe. Portanto, eu ia perguntar a seguir qual era a proposta que tinha, qual era o método que tinha para fixar populações nas freguesias rurais. Muito bem. Vamos primeiro à questão para os assuntos da saúde. Vamos à primeira questão da saúde. Eu estava só a distinguir entre a criação de um cluster da saúde, que é, quanto a mim, tanto fisicamente,
toda uma zona de expansão da cidade que tem como seu núcleo central um hospital central, que terá uma escola de saúde e que terá, com certeza, zonas, terrenos que ficarão adjacentes e onde se poderão instalar indústrias ligadas à saúde. A outra pergunta era, e o turismo da saúde? O turismo da saúde entendo mais em desenvolvimento de projetos ao longo de todo o território, criando também coesão territorial e criando dinâmicas novas em termos sociológicos dentro das aldeias que são, como sabemos todos, locais envelhecidos. Portanto, são dois momentos distintos. Agora, o hospital está lá para criar segurança a esse turismo de saúde, porque o turismo de saúde são pessoas que precisam naturalmente de cuidados de segurança bastante acentuados, e Évora será completamente diferente com um hospital central ou com o hospital que tem neste momento, que apesar de todos os enormes esforços de todos os seus profissionais de saúde, enfim, não tem neste momento condições estruturais para aspirar a mais. A outra questão, se não se importa de repetir, por favor. Não, tinha a ver com a atratividade para as freguesias rurais. Já falou, uma delas pode ser o turismo de saúde. Agora pode, não sei se há mais alguma. Não. Olha, a facilitação, deixe-me dar-lhe um exemplo, e não darei muitos ao longo desta entrevista, mas estou num território, num concelho em que em 2005, tínhamos 11 unidades de alojamento turístico e neste momento temos 159. O que é que se passou, entretanto? A facilitação da transformação, da requalificação das casas da aldeia para turismo, para alojamento local. Essa penso que é um canal que até o turismo até pode ir abaixo, mas de facto o património fica requalificado. E termos nos nossos espaços rurais alojamentos locais com personalidade e com capacidade de receber quem nos visita, ainda por cima a usufruir de todo o nosso mundo rural, das características de segurança, como disse, e de tranquilidade e de qualidade ambiental das nossas terras, acho que é fundamental também termos isso. Pergunta-me depois a seguir, está bem, então como é que isso se faz? Faz-se facilitando a requalificação do património, facilitando que casas que estão abandonadas possam ser requalificadas para esse fim, facilitando todo o processo de licenciamento, que na prática já está bastante facilitado, porque já nem sequer há licenciamento, é apenas uma verificação pelos serviços do município, e portanto isso acho que é fundamental para criar coesão territorial e desenvolvimento. Nesta área... Os processos de licenciamento, desculpe dizer uma coisa, os processos de licenciamento são complicadíssimos, em Évora e em todo o lado. É das coisas onde menos se evoluiu, onde menos se vive. O 25 de Abril é justamente na construção urbana, é uma carga de trabalho. Discordo. São dossiês completos, não sei se o senhor tem um projeto para facilitar a coisa. Irá propor o licenciamento zero? Eu discordo completamente. Bom, o licenciamento zero no alojamento local existe, portanto, em primeiro lugar, as autarquias para a edificação urbana, para a construção industrial, etc. Sim, as autarquias não devem ser elementos de entrave, elementos de demonstração de poder, não devem ser nada disso. Eu percebo, repare, quer dizer, eu tenho que pôr aqui, enfim, desculpe lá um ponto de ordem, eu percebo a vossa perspectiva. Quando eu sei que há casos, em Évora, que demoram décadas para ser licenciadas, eu reconheço a justeza do vosso ceticismo. Eu posso lhe dizer que na minha prática autárquica, sempre que um projeto que entra na Câmara e está devidamente instruído não vai à segunda reunião de Câmara depois de ter entrado, tem que me ser justificado porquê, ou porque há um parecer externo vinculativo de outra entidade, ou por algum motivo. Agora, não faz sentido... Então, diga-me lá, em Arguendes quantos dias são precisos para licenciar a construção de uma habitação? Unifamiliar T3, diga lá. Se o processo for... Eu vou-lhe repetir o que lhe disse. Se o processo for... Eu ouvi. Não, mas penso que é bom aplicar um caso concreto. Se o processo for entregue devidamente, com todos os parceiros, imagino que em Monsaraz tem que ter o parecer da Direção Regional de Cultura. Se for Arguendes, não o tem que ter. Mas com todos os parceiros de entidades externas instruído, não pode passar mais do que 2 reuniões de Câmara, ou seja, 30 dias, sem ser devidamente deliberado pela Câmara Municipal, era o que faltava. E portanto é essa dinâmica que pretende, mas está a falar ainda no ano de projeto, não é? Não, estou a falar no licenciamento da obra, por amor de Deus. Não. Sim, mas depois...
Senão as pessoas vão embora para o outro lado. Os papéis continuam. Pois, é isso mesmo. Portanto, claro. O que propõe é que, se ganhar, teremos como tempo máximo de licenciamento 30 dias. Aliás, há uma lei qualquer, não estou dentro do assunto, não estou bem dentro do assunto, que ao fim de 60 dias, se não houver autorização, o requerente pode começar a construir. Sim, mas depois há manobras delatórias, como sabe, e pedem mais um documento e mais outro, mas sim, não é esse o esquema que quero, sinceramente. Agora, também, e em tudo na vida, temos de ser sérios. A partir do momento em que o conta-quilómetros esteja a zero, eu já traduzo, o conta-quilómetros neste momento eu não sei, ele está abaixo de zero, não sei a quantos quilómetros de distância do zero, mas quando o conta-quilómetros estiver a zero, ou seja, quando se recuperar um passivo nesta área existe, com certeza que sim, mas para que é que tem que estar mais do que um mês um processo completo, se ele só tem que ser analisado e despachado? Obviamente que sim. Agora, aquilo que os évorenses têm, e têm consciência disso, é imensos processos há anos e anos, com documentos, com alterações, com manobras delatórias que atrasam licenciamentos, que deitam abaixo investimentos, que prejudicam associações, que fazem com que privados, em vez de se calhar de irem para um conselho, vão para outro. Essa dinâmica tem que existir, porque, de facto, na vida política, acho que perdemos todos. Perde, em primeiro lugar, quem diz que vai fazer uma coisa e faz outra, sendo que a nossa prática também ajuda, penso eu, alguma coisa a explicar aquilo a que vamos. Falta falar do centro histórico. Classificado pela Unesco, é a zona nobre da cidade. Que propostas tem para o centro histórico? O centro histórico, basicamente, aquilo que temos avaliado até agora é a questão da revitalização do centro histórico e do seu tratamento enquanto preservação patrimonial. O centro histórico, acho, da dimensão dos problemas que me apercebi, que merece claramente a estruturação de todos eles num documento que nos permita até podermos obter recursos ao nível, por exemplo, do PRR ou do próximo quadro comunitário, mas obter, não é para dizer que os obtivemos. Eu recordo que o PEDU foi um documento estratégico que os municípios de primeira dimensão regional tiveram acesso, portanto foram 5 ou 6 no Alentejo Central, dos 14 municípios, e que previa recursos, enfim, não tenho de cor o número de Évora, mas certamente acima de uma dezena de milhões de euros. Em primeiro lugar, temos que ter a capacidade de executar aquilo que nos é posto à nossa disposição. Imaginem só como estaria a cidade de Évora hoje se o PEDU tivesse totalmente executado. E, portanto, claramente aqui tem que haver um trabalho sério de inventariação dos problemas, junto da Comissão de Coordenação, que é a entidade gestora de fundos regionais, e junto do próprio Governo, fazer ver a dimensão desses problemas, a estagnação que Évora, ao nível da preservação patrimonial, tem tido, e obter esses recursos para obter e investi-los, porque, de facto, muitas vezes obtém e não se investem. Eu tenho visitado algumas obras significativas que a cidade de Évora teve ultimamente, que não são obras municipais. Estou-me a referir à Igreja de São Francisco, estou-me a referir à Igreja do Espírito Santo, estou-me a referir também à Igreja de São Brás. São obras que não tiveram envolvimento do município. Claramente, e isso é uma prática que também defendo e que pratico neste momento já, o município, se assegurar, por exemplo, parte ou a totalidade da componente nacional nos projetos de recuperação do património, património classificado naturalmente, se assegurar uma participação nesses projetos, está a alavancar 85% de fundos comunitários nessas obras de recuperação e incentiva as entidades, se não for o caso do município, outras entidades que sejam proprietárias desse património, a de facto recuperá-lo e preservá-lo, como é a obrigação de todos. Essa é uma estratégia que acho que tem, enfim, a grande bondade de pôr, enfim, as tantas Casas da Misericórdia, a própria Igreja, outras entidades possuidoras de património classificado, a fazer projeto, a apresentá-los aos fundos comunitários e a engrossar os recursos que se captam junto da União Europeia para a recuperação do património. Penso que essa é uma via de cooperação institucional da Câmara com todas as entidades que têm a responsabilidade na preservação desse património. Só uma nota final. Obviamente que o centro histórico não se resume, é muito importante, mas não se resume à preservação do património.
a questão da facilitação do comércio, enfim, e o acompanhamento de processos de licenciamento, que às vezes são infindáveis também. Lá voltamos ao licenciamento da instalação de lojas no centro histórico. Nós tivemos na Associação Comercial do Distrito de Évora e sabemos bem os problemas que nos foram referidos. Essa é uma matéria. A fixação de casais jovens e a fixação de população nos edifícios do centro histórico também é um imperativo mais difícil, reconheço, e que temos que arranjar estratégias para eles. E toda a questão da infraestruturação do centro histórico são matérias muito complexas, mas matérias muito complexas que, por elas serem complexas, não podemos ficar a olhar para elas. A questão da requalificação das redes... Qual é as infraestruturas que está a referir? Estou-me a referir à rede do ciclo urbano da água, à rede de telecomunicações, às redes elétricas, muitas vezes. Tudo isso... Há esgotos, nem se mete nisso. Diga? Não, esgotos nem se mete nisso. Não, mete. Então, se eu lhe estou a dizer o ciclo urbano da água começa no fornecimento de água e... Na minha opinião, o pior é a rede de esgotos. Certo, mas repare, a questão é que quando se faz uma rede de esgotos, não nos podemos esquecer da rede de abastecimento de águas. Quando se abrem, quando se entra no subsolo, é para tratar tudo. Muitas vezes, o problema destas obras em fim de mandato, antes das eleições, é que elas metem as pedras da calçada, eventualmente a níveis de maior mobilidade condicionada para as pessoas, mas esquecem-se tudo o que lá está de baixo. E depois, isso dá mau resultado, como deve imaginar. Mas o senhor pensa, portanto, que tem dinheiro para tudo isso? Não, arranjar dinheiro para tudo isso? Eu, desde o início que lhe estou a dizer, que tenho que ter a capacidade de o arranjar. Porque, obviamente, mas é para isso que existem. Tem algumas pistas onde arranjar? Claro que sim, acabei de dar todas, eu vou repeti-las. Tudo aquilo que tem a ver com os fundos do PO regional devem ser levados a sério, não é nós captarmos esses recursos e não os aplicarmos durante um quadro inteiro, não os aplicarmos e eventualmente serem devolvidos, não irão ser devolvidos porque haverá com certeza outros municípios com maior proatividade. Esse é uma área. Se nós, a dimensão dos problemas da cidade de Évora, penso que nos obriga a fazermos claramente um plano estratégico de requalificação urbana, de mobilidade urbana, de apoio às comunidades socialmente desfavorecidas dentro da cidade. Esse plano pode, por exemplo, lutar por fundos dentro do PRR. Agora, o PRR está muito bem arrumadinho, com uma série de prioridades, de projetos, mas quando chegar à altura da maturidade, vamos ver alguns cair. E aqueles municípios e aquelas instituições que conseguirem apresentar projetos de maturidade mais avançada, com certeza que se calhar irão ter ainda oportunidades. Eu recordo que, por exemplo, cidades como Elvas já têm projeto em algumas áreas preparados para apresentar em devido tempo no PRR. Essas são algumas pistas, são pistas de quem, mesmo candidato, eu, por exemplo, tudo aquilo que tem a ver com o estado de degradação das vias rodoviárias e dos pavimentos urbanos nos vários aglomerados do concelho, eu não vou para a campanha dizer que vou arranjar todos os buracos no primeiro ano. Estou neste momento a fazer outra coisa. Estamos a fazer um levantamento exaustivo por uma equipa técnica que nos irá meter prioridades em cada uma das freguesias e que iremos de forma séria dizer aos évorenses o que é que custa, quanto custa e o que é que conseguimos fazer escalonado no tempo. Obviamente que esse documento também nos permite, de forma mais séria, ir à procura dos recursos, porque não se pede dinheiro só porque existem buracos. Pede-se dinheiro porque se estuda um problema, sabe-se a sua dimensão, quanto custa e quais as prioridades, as prioridades estratégicas. E é nesse caminho de seriedade que nós estamos a trabalhar, não para ir dizer que tudo o que foi feito até agora foi feito mal e que nós somos os maiores, nada disso. É para identificar de forma séria os problemas. Se existem, não temos que ter medo de os apontar, porque não estamos a apontá-los só por isso, estamos a apontá-los depois de resolver de forma séria, como disse. E, portanto, esta é a nossa forma de trabalhar, é a forma de trabalhar
da candidatura valorosa. Mas a dívida da Câmara, já agora a dívida da Câmara é sempre um tema de debate político em Évora, sempre com troca de acusações entre PS e PCP em relação à responsabilidade da dívida. A dívida pode condicionar algumas dessas medidas, dessas ideias que tem para a cidade? Está preocupado com a dimensão da dívida? Claro que sim, porque não somos irresponsáveis e, portanto, e nem sequer entraremos na questão de quem, enfim, a não ser que se tenha que explicar alguma inverdade, e também acontecem nestes processos, mas nem sequer estamos preocupados em transmitir de quem é a culpa ou deixar. Estamos preocupados de facto, em gerir uma dívida que condiciona, obviamente, a atividade da Câmara, mas tudo aquilo que eu tenho dito até agora é para termos um percurso que nos transmita mais ou menos o seguinte: a dívida que existe na Câmara tem que ser gerida com seriedade, com rigor, que dê credibilidade às contas e que nos permita, por exemplo, reduzir drasticamente o serviço dessa dívida, vulgarmente conhecidos pelos juros dessa dívida. Esse é um trabalho de gestão financeira. Agora, isso não deve permitir que esta geração tenha que ficar parada porque encontra uma dívida, ou que passe os primeiros 3 anos do mandato a falar na dívida e que não pode fazer nada. Tem que dividir o passado do presente e do futuro, obviamente, e começarmos a construir condições para que as fontes de financiamento daquilo que é urgente fazer no Conselho existam e sejam aplicadas. Qual é a racionalidade de não termos um plano estratégico de desenvolvimento urbano do Conselho de Évora aplicado a 100% neste momento? Tentem-me explicar, porque eu não percebo. Mas o senhor tem ideia para isso tudo, e havendo esse plano e sobre as ideias que tem, aquilo que disse, tem ideia de qual é a capacidade de endividamento do município? Para a situação de dívida, qual é a capacidade? Podemos ir até onde? Certo. Já fizeram as contas? As contas e há um outro pormenor que eu gostava que me explicasse, é que o PRR, ao contrário do que se faz crer, não tem muita aprovação da União Europeia para infraestrutura. Pode ser o cabo dos trabalhos e o dinheiro ir para infraestruturas. Eles não querem isso. Não é o pressuposto do PRR. Certo, mas percebeu que eu lhe disse que a administração patrimonial é algo que pode vir a... Não, percebi, não discuto, nem ponho em causa a valia das propostas que está a fazer, de forma nenhuma. Não, o que eu estou a dizer, o meu papel é para dificultar, não é? Não, e está a desempenhá-lo lindamente e respeito, acredito nisso, fora de questão, estamos aqui numa conversa, enfim, quem não me conhece, eu sou muito assertivo naquilo que digo, por convicção, e admito que os outros a tenham também, não é nada contra os outros, é sempre a defender as minhas ideias. E, portanto, isso acho que é salutar e que nos faz depois acabarmos a entrevista e podermos estar tranquilos todos e passarmos à parte social, se for o caso. Isso, certeza, absolutamente. Claro que sim. Vamos lá ver, a dívida e a capacidade de endividamento está nas contas e não é preciso fazer muitas contas. Agora, também não convém fazermos prevalecer essa questão por um motivo simples. Por exemplo, tudo aquilo que são componentes nacionais de investimento público municipal obtido através de fundos regionais, do PO regional, neste caso o Alentejo 2020, antes o CREN, no futuro será outra coisa qualquer, terá outro nome. Esse endividamento é um endividamento que não conta para a capacidade de endividamento, mas conta porque o temos que pagar. E por isso também temos um instrumento hoje que não está também a ser aproveitado, porque o PEDU não está a ser executado a 100%, que é um contrato, um empréstimo quadro com o Banco Europeu de Investimento, que permite às câmaras, neste momento a taxas de juros negativas, embora, enfim, haja uma cláusula que transforme essa taxa de juros negativa em zero, ou seja, esses 15% desses projetos que são financiados por fundos regionais, esses 15% têm que se pagar neste momento em 14 anos, sem juros, neste momento, e, portanto, temos um quadro financeiro absolutamente único para conseguirmos fazer investimento nos nossos municípios sem constrangimentos de tesouraria, porque, por um lado, não contam para a capacidade de endividamento, portanto, o município, digamos que se pode continuar a endividar, mas isso não acontece por via destes projetos, porque as condições a que são atribuídos esses 15% permitem
que as receitas cubram, digamos assim, esse esforço financeiro. Isto todos nós percebemos, e as pessoas, quer as que estão certamente hoje na Câmara, quer aquelas que irão estar no futuro, as quais eu pretendo liderar, percebemos todos que isto é assim. A grande questão é que, por exemplo, quando temos licenciamento ou projeto das próprias obras municipais a emperrarem, a atrasarem anos a fio também, a não preverem questões de patrimoniais, de levantamentos geológicos, de levantamentos patrimoniais no subsolo, portanto, de arqueologia, e depois passam os anos, acaba por não se fazer nada e nós não conseguimos investir, não conseguimos revitalizar o centro histórico, como estávamos aqui a falar, temos imensos imóveis degradados, a estrutura da habitação no centro histórico está, enfim, envelhecida. Aqui temos um instrumento que eu também gostaria de deixar a questão. Mas desculpe interrompê-lo, mas para reabilitar certamente imóveis no centro histórico é mais fácil, tem mais eficácia a desburocratização do licenciamento do que propriamente o dinheiro, porque isso é uma questão dos privados. Os privados arranjarão dinheiro. O problema são as licenças, demoram. Para mudar 2 telhas são preciso 4 meses, não é? Pois, e algumas são mudadas ao fim de semana, segundo sei, para ser mais rápido, não é? Se não chove em casa das pessoas. Não é? Mas permita-me discordar de si quando diz que o mais importante é o licenciamento e não o dinheiro. E discordar porquê? Também é o dinheiro. Nós estamos a falar de proprietários muitas vezes envelhecidos, proprietários já com alguma idade, sem capacidade financeira, e isso tudo acumula no problema. Por exemplo, eu ia lhe dizer nesta área, eu ia lhe dizer uma coisa muito concreta em relação à estratégia local de habitação. Todos nós, municípios, fomos instados a definir a estratégia local de habitação. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ter acesso a ela em relação ao município de Évora. Eu ainda não tive, mas pode ser a falha, pode ser minha. Mas neste momento é absolutamente fundamental termos uma estratégia local de habitação definida e implementada. Portanto, são 2 fases de trabalho que são financiadas a 100% pelo IRU. Para quê? Para termos recursos no PRR para ajudar os privados e os públicos a fazer requalificação do património, a fazer requalificação patrimonial e a permitir ter acesso à habitação digna, o chamado primeiro direito, daqueles que não a têm, ou por indignidade nas habitações que têm, ou por desadequação do tamanho, da funcionalidade. E isso, neste momento, temos previsto no PRR, só no PRR, 2.750 milhões de euros. Pronto, a Câmara está endividada, sim senhor, mas todas estas fontes, todas estas gavetas têm de se ir lá buscar. Há pouco tempo, só para lhe dar outro exemplo de como é que se resolvem os problemas financeiros, há pouco tempo, através da ADRAL também, foram injetados no Alentejo e na CCDR e também, certamente, no Conselho de Évora, cerca de 17 milhões de euros através da aprovação de um projeto de grande dimensão no programa Horizonte 2020, o Ororal, que tem como grande objetivo a transferência de tecnologia de ponta de universidades, enfim, de estabelecimentos de ensino do norte da Europa em zonas de baixa densidade, portanto, apanhando naturalmente o nosso Alentejo. Todas estas gavetas, estou-lhe a dar outro exemplo de uma gaveta completamente, enfim, diferente, não tem sido o paradigma dos fundos para as autarquias. As autarquias hoje têm que estar preparadas para apresentar projetos diretamente em Bruxelas, no Erasmus Plus, no programa COSME, no Europe for Citizen, no Horizonte 2020, enfim, numa série de programas que permitem também às autarquias, em rede, poderem ter acesso a esses fundos, resolver problemas às pessoas e esquecermos do problema financeiro. Temos é que saber resolver. Falta falar sobre cultura. Évora quer ser capital europeia da cultura em 2027. O que é que lhe apraz dizer sobre isso? Sobre esta hipótese? Apraz-me dizer que é uma oportunidade que não pode ser perdida. Eu faço votos, enquanto candidato, que o trabalho da equipa que está a ser desenvolvida, o trabalho dos próprios autarcas da Câmara Municipal de Évora neste momento, seja coroado de sucesso, no mínimo para pertencermos à shortlist que será, penso eu, divulgada em outubro, novembro, porque depois temos que ter a capacidade, dentro de Portugal, e concretamente o governo português que irá, em última análise, com a ajuda do júri,
decidir depois, em definitivo, a candidatura vencedora, temos de ter a capacidade de dizer que Évora, centro do tal Alentejo, eu entendo a Cidade Europeia da Cultura como uma centralidade que Évora deve criar na área da cultura e que leva atrás todo o Alentejo. Podemos levar mais intensamente o Alentejo Central, mas ter ao nosso lado as músicas do mundo de Sines, ter ao nosso lado festivais que se passam no Baixo Alentejo, ter ao nosso lado Marvão com toda a atividade cultural que tem, só enobrece aquela que é Évora, Cidade Europeia da Cultura 2027. Évora estará sempre no centro desta candidatura. Trazermos atrás tudo aquilo que de bom se passa no Alentejo é, quanto a mim, um desígnio estrutural que irá fazer crescer a candidatura e coroá-la de sucesso, esperamos nós. E, portanto, esta fase é aquela em que eu próprio tenho tentado colaborar, nomeadamente com reuniões com a equipa técnica, enquanto autarca do Alentejo Central, neste caso, e é aquela fase em que tudo faremos para ajudar Évora a estar na shortlist. Estando na shortlist e tendo nós a possibilidade, por, enfim, indicação dos évorenses, de gerir a candidatura, pois muito bem, aí ninguém pode parar Évora, porque ela significa para Portugal também um momento de coesão territorial e um momento em que se olhe de facto, não com palavras, mas com ações para o interior, tanto mais não fazendo nenhum favor, porque aquilo que Évora tem e aquilo que tem, tendo que ser preservado, aquilo que deverá ter numa candidatura destas. Há uma série de infraestruturas fundamentais para a execução de 2027 Cidade Europeia da Cultura, que passam a ter um motivo ainda mais forte e balizado no tempo para serem executadas. Por exemplo, um grande centro de congressos, infraestruturas de acolhimento dos turistas, tudo isso, de facto, Évora tem que ter, recebe muitas centenas de milhares de turistas por ano e não podem continuar a ser entregues ao Recife de São Brás, nas condições que ele tem, e irem a pé até ao centro da cidade. Penso que temos muito trabalho para fazer, mas a Évora, Cidade Europeia da Cultura 2027, é um bom motivo para o fazermos e rápido. Mas, para além da Capital Europeia da Cultura em 2027, que outros objetivos, não lhe pergunto muitos, mas 2 ou 3 grandes objetivos para a área cultural para o município? Repare, e agora pedia-lhe sempre vir o Alentejo, para o município. Sim, sim. Não, mas repare, quer dizer, eu quando enquadro Évora no Alentejo é porque Évora, o desígnio da missão, é claramente colocá-la num ponto de centralidade em relação ao desenvolvimento regional, porque essa é outra matéria que qualquer autarca que se preze e que tenha, enfim, amor à sua região, deve ter para o futuro próximo, que é a regionalização. Mas isso é outra história, lá chegaremos. Olha, na área cultural, eu acho que é fundamental termos aquilo que temos defendido junto às associações culturais, que é um regulamento municipal de apoio à cultura claro, transparente, previsível, portanto, todos os anos, não é por estarmos em 2021 que tem que haver mais ou menos apoio que noutros anos. Obviamente que a situação do ano 2020, principalmente, foi absolutamente extraordinária, portanto, todos compreendemos que tenha que haver ajustamentos num período de pandemia, mas claramente as associações culturais devem ter de forma transversal nota prévia daquilo que podem aspirar. O apoio à cultura deve-se fazer também muito pelo mérito que essa cultura tem, e o mérito não é o mérito economicista, é o mérito social, é o mérito de promoção da própria social, de promoção da própria comunidade por acesso à cultura, e isso tem que ser apoiado, é uma obrigação que nós temos que ter. Simples questões, enfim, que têm a ver com o movimento cultural, nós não podemos ter associações em que existam problemas de propriedade das instalações em questão, existam problemas de pagamentos de IMI que, de alguma forma, contenham a sua capacidade de produção da cultura. Enfim, temos 4 bandas filarmónicas no concelho. A última vez, se calhar, que tiveram a renovação do seu instrumental foi há umas décadas, para aí há 2 décadas ou 3. Enfim, são tudo aspectos que nós temos que inventariar e ter a capacidade, de forma transversal, de
sem ter nenhum favoritismo de nenhuma associação cultural em relação a outras, ter respeito por todas e respeito pelo trabalho prático que fazem, que nos ajudam, no fundo, na evolução e no crescimento cultural das nossas comunidades. E sobre a Feira de São João, também é sempre tema de debate em Évora. Que ideia é que tem? A Feira de São João, enfim, para já é um momento absolutamente incontornável da vida da cidade e do concelho, obviamente, e, portanto, aquilo que posso dizer neste momento, ainda com alguma falta de informação, é que temos que mudar de nível. Portanto, a Feira de São João, eu penso que ela continua com características genuínas de ligação ao movimento associativo, às pessoas, às comunidades, e, portanto, nesse aspecto, ela só tem que crescer sempre que seja permitido, com mais participação das pessoas. Isso não está em causa. O que está em causa é as condições infraestruturais em que ela se desenvolve. E, portanto, a evolução daquilo que vier... E quais são essas condições infraestruturais? Fica no mesmo sítio ou muda de sítio? É uma das grandes questões que está em discussão. Se a cidade encontrar um desígnio, para um objetivo para o Distrito de São Brás, com outras valências, imagino que estamos a falar de uma zona de estacionamento subterrâneo, se isso for possível, ou que estamos a falar de um centro de congressos, de acolhimento. Olha que isso é caro, hein? Não, tudo bem. O estacionamento subterrâneo é caro. Com certeza que sim. Também, e para o Rossio é caríssimo. E também é rentável. A questão aqui nem sequer tem, acho eu, nem sequer tem a ver com a questão do custo, tem a ver certamente com a questão, enfim, da possibilidade ou não de o fazer, porque estamos com constrangimentos, como sabem, de zonas não edificantes à volta, portanto, zonas de proteção, por exemplo, dos chafarizes que se... Mas desculpa lá interrompê-lo, só para o nosso esclarecimento. Se o Rossio não vai ter edificações, ou pode ter uma outra coisa de apoio, não é? Não sei se defende a edificação no Rossio, mas penso que não. Se não vai ter edificações, qual é a vantagem de ir fazer um parque subterrâneo quando já temos o parque cá em cima? Temos espaço para estacionar carros? Muito bem. Desde que não haja lá feira ou outra iniciativa qualquer, podem estacionar. Eu já dou a resposta, mas deixe-me só desabafar. E faz-lhe sentido continuar a ter um terreiro de lama e terra e pó, como não existe, se calhar, noutra cidade do Alentejo. Obviamente temos que tratar tudo o que tem a ver com infraestruturas, com uma série de postes e de cabos por ali há. Enfim, tem que haver um projeto de desenvolvimento para aquela área. Eu acho que não faz sentido, passados 4 anos... Mas a feira sai de lá. Diga? Na sua proposta, a feira sai de lá. Não é matéria que eu, de forma séria, lhe diga sim ou não. Não vale a pena, porque ainda agora, como sabe, a Câmara tentou fazer um projeto de qualificação bastante parcial, penso eu, do Distrito de São Brás, e foi chumbado pela Direção Regional de Cultura. Portanto, vamos ser sérios, vamos dizer à cidade que aquele marasmo, aquele atraso, a tristeza que significa olhar para um terreiro em lama ou em pó ou em terra batida no centro de uma cidade de património mundial é algo que temos a obrigação, enquanto autarcas, de desenvolver e dizer às pessoas que, passados 4 anos, não poderá estar na mesma. Isso é um compromisso que certamente será assumido no nosso programa. Agora, vamos fazê-lo de forma séria, como estamos a fazer, por exemplo, com os milhares de buracos e as centenas de quilómetros degradados que o concelho tem. Não sei, José Faustino, se não tiver mais perguntas, se calhar chegamos ao fim. Não, haveria. É uma conversa interminável. Só sobre Feira de São João tínhamos 2 ou 3 programas, sobre a sustentabilidade económica e o desenvolvimento, mais 4, isso nunca mais acabava, mas pronto, penso no essencial. Sim, mas já agora eu penso, acabei até por, enfim, falar muito lateralmente na Feira de São João. A Feira de São João envolve o movimento associativo, envolve as raízes do concelho, e, portanto, nesse aspecto não nos preocupa a estrutura, enfim, há aspectos, obviamente, para modernizar agora. E há outra coisa que ela envolve. Há outra coisa que ela envolve, muito, e é uma dica que eu lhe vou dar, é o sentimento dos emburenses. Nem mais, e por isso não me ouviu dizer... É das coisas mais sensíveis. A Feira de São João que é para transformar numa fatacil, nada disso. A Feira de São João é o sentimento do concelho. Foi isso que lhe disse. Agora, sim, as condições em que ela se desenvolve, haver grandes espetáculos, haver condições para os ter, os agentes culturais
terem palcos secundários para poderem expor tudo aquilo que é o seu trabalho ao longo do ano, haver condições dignas para haver alguma fonte de receita do movimento associativo, fonte de receita acrescida tanto quanto possível, ter o maior envolvimento dos éborenses com quem nos visita. Obviamente que isso necessita de infraestruturas diferentes daquelas que temos. Não as vou concretizar porque acho que não seria sério. Agora, claramente a situação em que está não é possível de manter. Isso é um compromisso que irei assumir na candidatura. Muito bem, ficamos por aqui. Quero agradecer novamente a disponibilidade de José Calixto para esta entrevista. Muito obrigado mais uma vez. Eu não sei se, só em jeito de remate final, também dizer, enfim, o José Calixto aparece em Évora naturalmente com uma ligação à cidade que tem sido muito menosprezada. Enfim, isso são as atitudes que ficam para quem as toma. Estudei em Évora durante o início da minha formação, ainda no primeiro ciclo, aliás a minha primeira escola foi a Nossa Senhora de Macedo e a segunda no bairro do Louredo. Estudei Economia, como muito bem disse no início, na Universidade de Évora. Vivi de 2004 a 2009 na cidade, aliás vivi cerca de 15 anos na cidade. Desempenho funções públicas, quer na CIMAC, quer na ADRAL, nos últimos anos, e não haverá certamente falta de paixão e dedicação a um projeto que irei abraçar com muito orgulho. Muito obrigado. Muito bem, fica registado. Diga, José Faustino. Também queria agradecer, e como costumo fazer sempre a todos os entrevistados, desejar-lhe a maior felicidades na sua vida política e pessoal. Acima de tudo, com muita saúde. Muito obrigado e igualmente para vocês. Ficamos por aqui, regressamos de 2 a 8 dias com um novo convidado, mais um candidato à Câmara de Évora nas próximas autárquicas. Boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.